Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de muita luz, de muita paz, de muita alegria a todos vocês. Pílula noturna, aquele bate-bola do bem. Faça sua pergunta, entre em contato com a gente, como tanta gente faz. Melhor forma, pessoal, pelo site institutonamastê.com.br. E olha, tô te esperando, hein? Lives ao vivo, 7h15 da manhã, cada vez mais especiais com entrevistas, meus amigos. Tem sido emocionante. Você não vai querer perder. Dá uma passadinha lá, tá bom? Gente, hoje tem uma pergunta muito importante feita pela nossa ouvinte Estela. A Estela ela fala o seguinte: Ricardo, será que você poderia falar sobre o movimento anti-cientificista que muitas pessoas acabam carregando no coração? Por exemplo, pessoas que são contra tomar vacinas, pessoas que não acreditam no aquecimento global, enfim, pessoas que, de certa forma, se chocam contra o que a ciência nos traz, né, por causa das suas crenças. Gente, a nossa resposta. Allan Kardec, para aqueles que levem realmente em consideração, né, toda a riqueza extraordinária que o Espiritismo nos traz, sempre foi muito claro que nós jamais deveríamos nos opor aos avanços da ciência, até porque a verdadeira ciência anda de mãos dadas com a espiritualidade. E quando a gente observa a evolução da ciência nos mostrando caminhos para melhorar nossa estadia aqui na Terra, nossa capacidade de cuidarmos melhor do nosso planeta, quando a ciência nos mostra a possibilidade de nós curarmos velhas doenças, de progredirmos, é claro que a gente não pode fechar os olhos para isso. Não só a doutrina espírita, né? Quem sou eu para falar em nome do espiritismo, mas o próprio bom senso, né, nos mostra que a gente deve estar aberto sim. O que eu acho que é um assunto mais profundo e mais delicado, e não é tão simplista assim, é entender as razões pelas quais algumas pessoas que se declaram anticientificistas têm, né, no seu inconsciente para se colocarem contrariamente a essas posições da ciência. Vou te dar um exemplo. É lógico que pais não querem que seus filhos fiquem doentes, né, pessoal? Quando ele chega e fala, eu sou contra tomar vacina. O problema é que muitos dos pais têm algumas crenças, e toda crença é digna de respeito, independente da gente concordar ou não, porque elas têm um motivo de existirem, para acreditar que as vacinas muito mais vão prejudicar os seus filhos do que necessariamente os beneficiarem. Embora eu respeite profundamente a posição de cada um, claro, eu sou totalmente contrário, meus filhos tomam vacina e sempre darei vacina nos meus filhos, sim, porque não tenho dúvida da importância desse processo, do progresso, embora eu conheça as crenças dessas pessoas e as respeite, eu não as abraço. Entretanto, é importante que se diga que cada um tem o direito de fazer suas escolhas e automaticamente ser responsável por colher o fruto delas. Vou te dar um exemplo. Há determinadas religiões que, pela sua crença, não vou entrar especificamente em uma, né, muito conhecida, que, por exemplo, não permite que a transfusão de sangue seja feita mesmo em caso do seu parente estar literalmente morrendo no hospital. É feita a declaração de proibição aos médicos de que essa transfusão seja realizada por causa das suas crenças bíblicas a respeito. Bem, essa é uma questão, no mínimo, de debate ético, né, a esse respeito, mas ninguém pode questionar que ainda assim esse familiar ama aquele outro que está doente, mas dentro do seu universo particular, das suas crenças, julga, né, que aquilo que é a sua livre interpretação do Antigo Testamento da Bíblia é mais forte do que o bom senso e do que o amor que a gente possa entender de uma leitura muito mais moderna e atual. Então, cada um, meus amigos, no final das contas, só vai projetar na vida aquilo que tem dentro de si, a sua capacidade de entendimento. E longe de cada um de nós, pelo menos longe de mim, querer dizer quem está certo ou quem está errado. Mas uma coisa é certa, Jesus é muito claro, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Uma árvore boa nunca vai dar fruto mau, e uma árvore má nunca vai dar fruto bom. Eu jamais permitiria que um parente meu desencarnasse por falta de uma transfusão sanguínea se estivesse no meu alcance, não deixaria de dar vacina aos meus filhos, se houver essa possibilidade, jamais vou me opor a gente trabalhar contra o aquecimento global, porque é responsabilidade de todos nós cuidar da natureza, como muitos outros avanços que a ciência traz. Agora, é importante sempre lembrar que, independente desses pontos, que foram muito específicos, né, listados pela Estela e solicitou a nossa opinião, então não estou me colocando em cima do muro, estou me posicionando.
é importante entender as razões de cada um. E o respeito às posições contrárias também deve ser feito, não é verdade? Aí cabe a cada um revisitar a sua consciência de vez em quando, né, gente? Para a gente analisar até que ponto que os frutos das nossas escolhas realmente têm se mostrado congruentes com o tipo de vida que a gente quer ter, com o tipo de consciência que a gente quer abraçar. Eu, por exemplo, não consigo conceber uma humanidade em que as pessoas, por incrível que pareça, adoeçam ainda mais, embora algumas pessoas julgam que isso não iria acontecer com vacinas, mas acaba adoecendo, porque isso é estatístico, ainda mais, não é só para poder defender laboratórios farmacêuticos, isso é um fato científico. Não consigo conceber uma humanidade que vá realmente sobreviver no futuro se a gente continuar maltratando as florestas, ignorando, né, todo o processo que a gente acaba tendo com a camada de ozônio. Não dá para imaginar uma humanidade mais equilibrada e mais feliz com uma série de outros descabimentos que, de certa forma, a ciência nos ajuda a validar. Agora, repito, tudo depende da consciência de cada um. E é lógico, questões éticas, gente, têm que ser debatidas caso a caso, dentro de uma ótica específica. Não dá para a gente fazer isso aqui com a profundidade devida, né? Em 6 minutos de pílula do nosso amado Evangelho. Mas, de alguma forma, eu espero que esse assunto te faça refletir, para que você tome suas atitudes e você reflita sobre as escolhas que fazem mais sentido para você, independente do que as outras pessoas pensem. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Estela, pela excelente pergunta, né? Provocadora, provocante. E eu agradeço a você que compartilha a pílula para suas bases de transmissão. Mesmo você que migrou para o Telegram, não esquece de compartilhar a pílula do Evangelho, não, viu? Porque muita gente às vezes não consegue baixar o Telegram. É de graça, é simples, mas tem gente que tem mais dificuldade com tecnologia. Então, por favor, nos ajude a continuar propagando. E você que quiser, estou te esperando no Telegram, estou te esperando também no grupo do Espiritualidade e Riqueza lá no Telegram, que tem sido maravilhosa a participação de vocês. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, até breve, 7h15 da manhã, de preferência amanhã cedo, hein? Até muito, gente, muito breve.